Às vezes, as montanhas matam depressa, outras vezes, devagar. Mas esta história tornou-se uma lenda, não por causa da morte das pessoas, mas pelo que aconteceu depois. Quando um artigo de jornal transformou a tragédia numa história de detetive e a sobrevivente numa suspeita. Polônia, 3 de agosto de 1925. A família Kasnica passa as férias em Zakopane e decide fazer uma caminhada pelas montanhas Tatra. O chefe de família é Kazimierz Kasnica, um procurador de 42 anos de Varsóvia. Com ele estão a sua esposa, Zofia, e o filho de 12 anos, Václav. Já tinham estado nas montanhas antes, mas não podiam ser chamados de alpinistas ou mesmo de caminhantes experientes. Uma família urbana comum que decidiu passar as férias de forma ativa. O objetivo do percurso era o Passo de Gelo, nos Tatras eslovacos, que na altura ainda faziam parte da Tchecoslováquia. O plano era simples. Partir da localidade de Stary Smokovec, chegar aos 5 lagos, onde há um abrigo para descansar, depois subir ao passo, descer ao Vale de Javorova e regressar a Zakopane. Um percurso circular sem pernoita. Longo, cansativo, mas tecnicamente simples, exigia apenas resistência e perseverança. A luz do dia em agosto ainda é suficientemente longa, pelo que, cumprindo as regras básicas de segurança, tudo deveria ter acabado bem. Kazimierz estudou o mapa na noite anterior, sentado no hotel à luz de um candeeiro de querosene. O percurso parecia claro. O desnível era significativo, mas sem troços técnicos. Zofia preparou uma garrafa térmica com chá quente, sanduíches e algumas tabletes de chocolate. Václav experimentou as suas botas novas, rígidas, ainda por amaciar, mas robustas. Por volta das 6 da manhã, a família parte de Stary Smokovec. O ar está fresco, cheira a resina de pinho e a terra úmida. Para um turista médio, mais experiente, este percurso leva cerca de 11 horas. Para a família Kasnica, provavelmente mais. O tempo nesse dia esteve péssimo desde o início. Nuvens baixas agarravam-se aos picos, a chuva era miúda e persistente, e um vento forte dobrava os arbustos de zimbro. Os primeiros quilômetros são fáceis. O trilho está bem batido, marcado e é largo. Kazimir vai à frente, virando-se ocasionalmente para verificar como estão a sua mulher e o seu filho. Zofia move-se a um ritmo constante, respirando calmamente. Václav fica um pouco para trás. As botas apertam-no, mas o rapaz tenta não se queixar. À medida que sobem, o trilho estreita-se e as pedras sobre os pés tornam-se escorregadias com a chuva. Pelas 11 da manhã, a família chega finalmente ao abrigo Rikova Chata, o ponto de onde começa o assalto ao Passo de Gelo. Estão todos encharcados e cansados. Kazimir tira os óculos e limpa-os com um lenço. As lentes continuam embaçadas com as gotas. Zofia serve o chá da garrafa térmica. Václav senta-se num banco à entrada e tira as botas. Tem uma mancha vermelha no calcanhar, que começa a fazer ferida. No abrigo, encontram-se 4 jovens alpinistas. Tinham acabado de descer das montanhas e agora esperavam que o tempo melhorasse para regressar a Zakopane. O percurso de regresso que planeavam era o mesmo que o da família Kasnica, através do Passo de Gelo. Os rapazes estão sentados junto à lareira, a secar as meias e a trocar piadas. Sobre a mesa, um mapa, mosquetões, um rolo de corda. Estes alpinistas são Jan Alfred Szczepanski, de 23 anos. Alto, esguio, com traços faciais marcados. Na altura dos acontecimentos, praticava alpinismo há apenas 2 anos, mas no futuro tornar-se-ia um famoso alpinista e participaria em inúmeras expedições nos Tatras, Alpes e Andes. O seu irmão, Alfred Szczepanski, de 17 anos, também iniciante, mais silencioso, cauteloso. Stanislav Zaremba, de 22 anos. Apesar da idade, o mais experiente do grupo.
robusto, de ombros largos, habituado a assumir a responsabilidade. E por fim, Richard Wasserberger, de 21 anos, alpinista iniciante, estudante da Faculdade de Filosofia da Universidade Jagiellônica. Foi ele quem se revelou o mais sociável. Rapidamente iniciou conversa com a família Kashnica, perguntou sobre seus planos, ofereceu chá quente da sua caneca. Kazimierz compreende que a parte mais difícil do caminho está pela frente. Vê como o vento rasga as nuvens sobre o passo, ouve o zumbido nas rochas. Pede aos alpinistas para irem juntos. Segundo outra versão, foi Wasserberger quem propôs que a família se juntasse a eles para atravessar o passo. Seria mais seguro e também mais divertido. Mas é evidente que nem todos os jovens ficaram contentes por ter de arrastar consigo 3 amadores, ainda mais com uma criança. Jan Szczepański afirmou mais tarde que a ideia foi de Wasserberger e que este insistiu que tomaria conta dos novos conhecidos. Zaremba ficou em silêncio, mas o seu olhar foi eloquente, como quem diz, um fardo extra. Seja como for, às 11h30 todos deixam o abrigo. A chuva intensificou-se. O vento sopra agora diferente, cortante e frio. A família move-se muito lentamente e está claramente a atrasar os jovens. Os alpinistas caminham com uma ligeira irritação, ora param para esperar, ora trocam olhares entre si. Casimir, com os óculos constantemente molhados pela chuva, é forçado a parar de vez em quando para os limpar. As lentes embaciam por dentro, as gotas escorrem por fora. Ele semicerra os olhos, tentando distinguir o trilho. Zófia mantém-se ao lado do filho, amparando-o pelo cotovelo quando as pedras sob os pés se tornam particularmente escorregadias. A chuva intensifica-se. O trilho transforma-se numa torrente. A água escorre pelas pedras, formando pequenas cascatas. Václav escorrega. Agarra-se a uma pedra e arranha a palma da mão. Zófia tira um lenço e ata a mão do rapaz. Os alpinistas já não escondem a impaciência. Zaremba olha para o relógio. O tempo está a esgotar-se. Ainda assim, o grupo completo chega ao lago mais alto dos Tatras, situado a 2057 metros de altitude, quase no sopé do passo. A água do lago é escura, quase negra, ondulada pelo vento. As margens são nuas, sem vegetação, apenas pedras, líquens e as estreitas faixas de neve nas fendas. O ar aqui já é diferente, rarefeito, frio, com cheiro a pedra molhada e ozono. Nesse momento, os alpinistas desiludem-se completamente com a ideia de serem amas de companheiros de viagem ocasionais. Afastam-se para um lado e começam a discutir algo entre si. As vozes são abafadas, mas Kazimierz ainda ouve fragmentos de frases. Propõem deixar um deles para trás para acompanhar os turistas, enquanto os outros seguem para o passo a um ritmo normal. Chegam a preparar-se para tirar à sorte. Zaremba tira uma moeda do bolso. Mas Wasserberger, que deu início a tudo isto, oferece-se como voluntário. Diz calmamente, sem dramatismo: "Eu fico. Vão." Os seus 3 companheiros trocam olhares, encolhem os ombros, colocam as mochilas e desaparecem para lá do passo. As suas silhuetas dissolvem-se rapidamente nas nuvens baixas. A família Kaznica e Wasserberger começam a subida. Movem-se cada vez mais devagar. O trilho aqui é quase vertical. É preciso agarrar-se às saliências com as mãos. As pedras são afiadas, frias, molhadas. O vento há muito que se transformou num furacão, zune nos ouvidos, corta a respiração, empurra pelas costas. A chuva deu lugar a granizo. Pequenos grãos de gelo batem no rosto, alojam-se nas dobras da roupa. Kazimierz sente os dedos a ficarem rígidos. Zófia enrola um cachecol à volta da cabeça de Václav, mas o rapaz não para de tremer. Chegam ao passo apenas às 3h30, o que é definitivamente demasiado tarde. O sol já se inclina para o poente, embora não seja visível através das nuvens.
Estão todos exaustos. Václav, de 12 anos, queixa-se de mal-estar. Diz que está tonto, que se sente enjoado. Kazimieras mal consegue mover as pernas, respira com dificuldade, ofegante. Zofia é a que se aguenta melhor. É 10 anos mais nova que o marido e está mais habituada ao esforço físico. No próprio passo, o vento atinge uma força tal que é impossível ficar de pé. Têm de rastejar literalmente, agarrando-se às pedras para não serem arrastados para o abismo. Wasserberger grita algo, mas as palavras são ininteligíveis, o vento abafa tudo. Ele aponta com a mão para baixo, como quem diz, é preciso descer, lá será mais calmo. Na esperança de que seja realmente mais fácil respirar lá embaixo, tentam sair do passo o mais depressa possível. A descida é íngreme e escorregadia. As pedras sob os pés balançam, desprendem-se e caem com um som surdo. Mas, a uma altitude de 1880 metros, o rapaz enfraquece tanto que não consegue andar sozinho. As pernas cedem, o olhar fica turvo. Senta-se numa pedra e baixa a cabeça sobre os joelhos. Zofia abana-o pelos ombros, mas Václav apenas abana a cabeça. É preciso carregá-lo. Wasserberger pega no adolescente, passa-lhe o braço por cima do seu ombro e abraça-o pela cintura. A mãe pega na mochila do filho, pesada, completamente encharcada, com as alças acortando-lhe os ombros. Passados alguns minutos, Kazimieras senta-se numa pedra e também declara que não consegue mais. A sua voz é fraca, a respiração superficial. O rosto está cinzento, os lábios azulados. Apoia as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego, mas parece não haver ar suficiente. O desfecho chega de forma catastroficamente rápida. Zofia é tomada pelo horror, vê o marido a desfalecer, os seus olhos a ficarem vidrados. Implora a Wasserberger por ajuda, grita, agarra-o pela manga. Mas ele, tendo gasto as suas últimas forças a ajudar a família, responde com voz rouca, por entre dentes cerrados: Eu também estou muito mal. Ajudaria de todo o coração, mas agora terás de te desenrascar sozinha. Sob o vento de furacão, é Zofia quem agora guia o filho e um Wasserberger exausto para o abrigo mais próximo, atrás de um rochedo. É uma pequena fenda entre duas pedras enormes. O vento ali é um pouco mais fraco. Pelo menos dá para se sentarem. Dá-lhes um pouco de chocolate, parte a tablete com as mãos a tremer e mete os pedaços na boca do rapaz. Tira da mochila um frasco com conhaque e dá um gole a cada um. Lembrem-se deste momento. Ele tornar-se-á crucial. Logo a seguir, a mulher apressa-se a ir ter com o marido, que ficara no trilho uns 30 metros acima. Quer arrastá-lo para o abrigo, ajudá-lo a descer. Sobe de volta, agarrando-se às pedras, ofegante. Mas quando regressa, Kazimieras já jaz entre as pedras, sem sinais de vida. Deslizou do trilho. Caiu de lado, com um braço estendido para a frente. Os olhos estão abertos, mas sem ver. Zofia cai de joelhos ao seu lado, abana-o pelos ombros, chama-o pelo nome. Nada. Em lágrimas, ela corre de volta para o rochedo para chamar Wasserberger em seu auxílio e vê algo verdadeiramente assustador. Na sombra da grande pedra jaz o seu filho sem vida. Ele deslizou pela encosta abaixo, provavelmente tentou levantar-se, dar alguns passos e caiu. O rosto pálido, os lábios azulados. E alguns metros mais abaixo jaz o jovem alpinista com a cabeça esmagada. Aparentemente também tentou levantar-se, escorregou e bateu com a cabeça numa pedra. O sangue nas pedras já está a ser lavado pela chuva. Ambos estão mortos. Em 15 minutos, diante dos olhos da mulher, morrem 3 pessoas. Em estado de choque, Zofia nem sequer tenta descer. A lógica desliga-se. Resta apenas o torpor. Durante toda a noite,
Ela vagueia de um corpo para o outro, primeiro para o marido, depois para o filho, depois para Wasserberger. Tenta cobri-los com roupas, ajeitar-lhes os colarinhos, fechar-lhes os olhos. Fala com eles como se estivessem vivos. O vento não abranda. A chuva transforma-se em neve e depois novamente em chuva. A temperatura desce ainda mais. A mulher treme, os dentes batem, mas ela não se vai embora. Aparentemente, espera que a morte a leve também a ela. Ela permanece entre os mortos durante 2 dias. Não come, não bebe. Senta-se numa pedra, abraçando os joelhos, balançando-se para a frente e para trás. Às vezes levanta-se, dá alguns passos e senta-se novamente. Os pensamentos confundem-se, a realidade esvai-se. Só na manhã de 5 de agosto de 1925, quando o vento finalmente acalma e surgem os primeiros raios de sol, é que ela desce para o vale. Move-se lentamente, tropeça, cai, levanta-se. No vale, encontra Mariusz Zaruski, um guia local que lidera um grupo de turistas. Conta-lhe o que aconteceu, de forma confusa, com pausas, com uma voz sem entoação. Ele organiza rapidamente uma operação de busca e envia um mensageiro a Zakopane. Ainda a 5 de agosto, as equipas de resgate encontram os corpos. Sobem com macas, cordas e cobertores. Encontram primeiro Kazimieras. Ele jaz tal como Zofia o deixou. Depois, Václav e Wasserberger, um pouco mais abaixo na encosta. No dia 6, os 3 são transportados para Zakopane. Os corpos são colocados na morgue do hospital local. Parecia que a história tinha terminado. Mais um acidente infeliz nas montanhas devido ao mau tempo e à preparação inadequada. Acontece todos os anos. As pessoas subestimam as suas forças, subestimam as montanhas, caem na armadilha do tempo. Mas, de repente, a história entra numa fase completamente nova. A 8 de agosto, ou seja, um dia depois de os corpos terem sido trazidos, um jornal polaco publica uma nota intitulada 3 novas vítimas dos Tatras. Curta, a ocupar um quarto de página, sem fotografias. Soava mais ou menos assim. Hoje, de Zakopane, chegou a notícia de que no Passo de Gelo, no lado checo, o procurador do Supremo Tribunal Kaźnica, juntamente com o seu filho e um desconhecido, foram vítimas das montanhas. Foram encontrados mortos. Ainda não foi esclarecido se a morte resultou de uma queda ou de congelamento. Faltam detalhes. Nem sequer o nome de Wasserberger é mencionado. E este é um pormenor muito interessante. Ele não é mencionado porque os seus companheiros, que desceram para Zakopane, não comunicaram o seu desaparecimento. Apesar de o rapaz estar ausente há vários dias. Eles regressaram à cidade, alugaram um quarto de hotel, vestiram roupas secas e permaneceram em silêncio. Talvez esperassem que Wasserberger descesse sozinho. Talvez simplesmente não soubessem o que fazer. A 8 de agosto sai outra nota. Aqui já aparece o nome de Wasserberger e é mencionada a sua condição de estudante. E disse que a esposa do procurador, por um feliz acaso, escapou ao destino do marido. O tom é neutro, sem insinuações. Mas o artigo-chave é publicado a 11 de agosto. Intitula-se assim: O mistério da morte de 3 pessoas no Passo de Gelo. A opinião pública exige um esclarecimento desta questão. O próprio título é intrigante, não tragédia, mas mistério, não acidente, mas exige esclarecimento. Neste artigo, a história é apresentada com uma profusão de detalhes. O autor cita declarações da família Kaźnica e de Wasserberger, de onde as obteve não se sabe, pois os 3 estão mortos e Zofia ainda não tinha prestado quaisquer declarações. Descreve como os 2 grupos se separaram, como os alpinistas abandonaram a família.
reconstrói detalhadamente o curso dos acontecimentos, com indicação de horas, altitudes e condições meteorológicas. Mas o mais interessante é que o texto contém um pormenor enigmático. O autor insinua inequivocamente que a culpa da tragédia é de Zofia Kasnica, que teria dado aos seus companheiros conhaque envenenado. Este mesmo autor afirma que toda a família era composta por turistas experientes, com considerável experiência em montanha, o que não corresponde de todo à realidade. E considera absurdos quaisquer argumentos de que o acidente ocorreu devido às condições meteorológicas. Como quem diz, pessoas experientes não morrem nas montanhas assim sem mais nem menos. Portanto, foi outra coisa. E este artigo é crucial. Ele transforma um simples acidente numa lenda urbana, num mito, com uma enorme quantidade de teorias da conspiração que, durante muitos anos, arruinarão a vida da sobrevivente Zofia Kasnica. O texto espalha-se por outros jornais, ganha novos pormenores, especulações, rumores. Este artigo foi escrito por um tal LZ. O autor assinou com as suas iniciais. Mas hoje, graças aos arquivos, não é difícil descobrir que o seu nome era Ludwig Szczepanski. Ele era nada mais nada menos que o pai dos 2 jovens alpinistas que abandonaram um companheiro e uma família para morrer nas montanhas. Ludwig era um conhecido jornalista de Cracóvia que escrevia sobre desporto e alpinismo. Tinha contatos, autoridade e acesso à imprensa. É evidente que, se a verdade viesse à tona, a reputação dos alpinistas seria destruída. Jan e Alfred Szczepanski, jovens, promissores, com uma carreira pela frente. E agora, essa mancha. Abandonaram um companheiro, não comunicaram o seu desaparecimento, regressaram à cidade e ficaram em silêncio. Isto podia ter lhes custado tudo. Os irmãos Szczepanski, o seu pai, as equipas de resgate, todos sabiam perfeitamente que as condições meteorológicas nesse dia foram extremas. Os meteorologistas confirmariam mais tarde: vento de furacão, temperatura próxima de zero, hipóxia. Que a família Kasnica não era de turistas experientes, mas sim de amadores comuns que se aventuraram num percurso que estava para além das suas capacidades. E Ludwig Szczepanski desvia intencionalmente a atenção do público dos seus filhos, insinuando que a culpa de tudo era da pérfida envenenadora. Cria uma conspiração onde ela não existe. Claro que uma versão tão vívida é avidamente acolhida pelo público. Começa a construção de inúmeras teorias da conspiração. Os jornais publicam cartas de leitores com novas suposições. Alguém se lembra de ter visto o procurador num restaurante com uma mulher desconhecida. Outro afirma que Zofia foi vista numa farmácia a comprar substâncias suspeitas. E já ninguém se lembra dos irmãos Szczepanski. Eles dissolvem-se no ruído informativo. Este jornalista de meia tigela foi o primeiro a sugerir que o conhaque com que a mulher deu de beber aos seus companheiros estava envenenado. Escrevo textualmente: não se exclui a possibilidade de a bebida conter uma substância que causa paralisia cardíaca. Mas a autópsia não revelou nada do género. E Szczepanski conhecia perfeitamente estes resultados, tinha contactos na polícia, teve acesso ao relatório da autópsia ainda antes de publicar o seu artigo. Mas isso não o deteve. O texto deu origem a inúmeras teorias da conspiração e rumores que perduram até hoje. Naturalmente, surgiu de imediato a versão de que Zofia tinha envenenado a sangue frio 3 pessoas para se livrar do marido e receber a herança. Diziam que ela queria divorciar-se há muito tempo, mas o divórcio na Polónia católica dos anos 20 era um escândalo, uma perda de estatuto. Mas assim, viúva, despertava compaixão, recebia uma pensão, a casa, as poupanças. Imediatamente surgiu a versão de um assassinato político. O conhaque teria sido um presente que o procurador recebeu de um colega ou cliente,
e teria sido envenenado pelos seus inimigos. E Zófia nem suspeitava, simplesmente deu de beber ao marido e tornou-se, sem querer, o instrumento de um crime alheio. Esta versão foi apoiada por aqueles que conheciam os casos de Casimires. Ele realmente conduziu vários processos de grande repercussão, fazendo inimigos. E muitas outras versões, até as mais místicas e delirantes. Havia quem falasse de uma maldição das montanhas, dos espíritos dos Tatras que não toleram estranhos. Havia quem afirmasse que no passo existe uma zona anômala, onde as pessoas perdem a consciência e morrem sem causa aparente. Um ocultista chegou a escrever um artigo sobre como a família Kasnica teria violado uma antiga proibição e sido punida por forças superiores. Mas voltemos a 1925. A autópsia foi realizada a 6 de agosto, no dia seguinte à chegada dos corpos a Zakopane. Foi conduzida pelo médico Marian Sakiewicz de Cracóvia, um médico legista experiente que já trabalhava com corpos de alpinistas há vários anos. Eis a sua conclusão, citada quase textualmente. A morte dos 3 não foi causada por atos de violência de terceiros. Em particular, não foi resultado de envenenamento. A análise do sangue, do conteúdo do estômago e dos órgãos internos não revelou a presença de quaisquer substâncias tóxicas. A causa da morte, segundo o médico, foi paralisia cardíaca, resultante do esgotamento devido às dificuldades da caminhada em condições meteorológicas muito desfavoráveis. Acresce que nos corações foram observadas alterações anatômicas que predispunham a tal desfecho. Cada um dos falecidos tinha o coração significativamente aumentado e foram detectados defeitos graves no sistema circulatório. Em Casimires, as paredes do coração estavam espessadas. As válvulas funcionavam com irregularidades, sinais típicos de insuficiência cardíaca crónica. Ele também sofria de problemas de estômago e vesícula biliar. Na autópsia, foram encontradas lesões ulcerosas e inflamação. Em Vaclav, foi descoberta tuberculose em fase ativa, os pulmões com múltiplos focos de lesão, o que explica a sua falta de ar e fraqueza. E também problemas cardíacos, uma malformação congénita, da qual os pais talvez nem soubessem. O médico prossegue. A fadiga do músculo cardíaco ocorreu simultaneamente com a fadiga dos músculos dos membros e do tronco. O organismo esgotou todas as suas reservas. Em condições de hipoxia, hipotermia e esforço físico extremo, o coração simplesmente parou. Ele conclui que mesmo a morte de Wasserberger, um jovem fisicamente robusto, não é estranha em tais condições. A permanência prolongada numa zona de vento de furacão, a falta de oxigênio, a hipotermia, o stress, tudo isto poderia levar a uma paragem cardíaca mesmo numa pessoa saudável. Especialmente porque o Sr. Wasserberger carregava um adolescente, o que aumentou a carga exponencialmente. E é preciso dizer que as condições meteorológicas nesse dia foram realmente dantescas. As observações da estação meteorológica em Zakopane indicam que a velocidade do vento em altitude podia atingir os 120 km por hora, um furacão fortíssimo, comparável a tempestades tropicais. E a temperatura do ar desceu para 0 graus, e com o fator de arrefecimento do vento, a sensação térmica era de menos 15 graus. Os turistas usavam roupa de verão, casacos leves, camisas de algodão. Recordo que era agosto e eles não esperavam tais condições. Eis o que pensa sobre isto o meteorologista Apolo Ustival, que mais tarde foi chamado a participar na investigação. Pode ter-se formado uma zona de vácuo, que ocorre com ventos tão fortes. O ar é como que sugado para fora do furacão, o que torna a respiração difícil. Isto causa hipóxia, privação de oxigênio e uma rápida deterioração do estado geral. A pessoa começa a sufocar, o coração bate mais depressa, mas o oxigênio continua a não ser suficiente. Instala-se o pânico e depois a perda de consciência.
O Paço de Gelo é um lugar único do ponto de vista meteorológico. O vento de oeste aqui não encontra obstáculos. Todos os picos a oeste são mais baixos que o Paço. Isto cria um efeito de túnel de vento. Além disso, nas cristas recortadas, o vento mais forte sopra nas fendas e passagens estreitas, onde assume a forma de um funil e acelera ainda mais. Mesmo os alpinistas experientes evitam este passo com mau tempo. A descida de altitude também não ajuda muito. O vale é uma grande bacia, através da qual o vento sopra sem obstáculos, o que significa mais algumas horas de falta de ar, hipóxia e hipotermia, que nem todos conseguem suportar, especialmente pessoas com doenças cardíacas. No entanto, os teóricos da conspiração já não podiam ser parados. A vida da sobrevivente, Zófia, tornou-se um inferno. Oficialmente, claro, não foram apresentadas acusações contra ela. Não havia provas. A autópsia indicava causas naturais de morte. Mas as conversas e os rumores pelas costas criavam uma colossal pressão social. Ela não podia sair à rua sem que as pessoas cochichassem nas suas costas. Nas lojas, os empregados recusavam-se a atendê-la. Os vizinhos atravessavam para o outro lado da rua quando a viam. As crianças provocavam-na: "Envenenadora! Envenenadora!" Na porta da sua casa, alguém escreveu a carvão: "Assassina." Recebia cartas com ameaças quase todos os dias. Zófia tentou dar entrevistas, explicar o que realmente aconteceu. Mas as suas palavras eram ou ignoradas ou distorcidas ao ponto de se tornarem irreconhecíveis. Um jornal escreveu: "A senhora Kasnica afirma que o marido foi morto pelo tempo. Mas, por acaso, é o tempo que serve o conhaque?" Outro citou-a de forma exatamente oposta, transformando as suas justificações numa confissão indireta. Segundo os familiares, a mulher morreu pouco depois destes acontecimentos. Não viveu nem mais um ano. A causa oficial da morte foi insuficiência cardíaca. Mas os mais próximos diziam que ela simplesmente sucumbiu ao peso das acusações. Deixou de comer, de dormir, de sair de casa. Sentava-se à janela, a olhar para o vazio. E uma manhã foi encontrada morta na sua poltrona, em silêncio, sem luta, como se tivesse simplesmente adormecido. É esta a história, antiga, complicada e muito sombria. Uma história sobre como uma tragédia se transforma em sensação, como os fatos se afogam em rumores e como um sobrevivente se torna culpado simplesmente por ter sobrevivido.